Olá, eu sou o professor Ival Medeiros e agora eu vou resolver mais uma questão da apostila de eletricidade, de corrente elétrica do 8º ano da Escola de Aplicação da UFPA. A corrente elétrica em um condutor metálico se deve ao movimento de... Então ele quer saber a corrente elétrica é o movimento de quê? Aí as alternativas dizem, olha, íons do metal, prótons, elétrons, prótons. Então, vocês estão percebendo que ele está falando aqui de carga elétrica, o movimento de quem? Quem é que se movimenta? E nós já vimos o seguinte, que o átomo tem um núcleo onde tem prótons e nêutrons, cargas positivas e nêutrons. E em volta dele tem os elétrons que são negativos, girando em torno desse núcleo. Então os elétrons giram em torno do núcleo do átomo. Esses elétrons, eles estão longe do núcleo do átomo. É muito fácil tirar um elétron. Próton não dá para tirar. A gente não consegue tirar prótons de um átomo, não se arranca prótons de átomo. É só o elétron que tem troca de elétron, é só elétron que atravessa um condutor. Acontece o seguinte, que antigamente os físicos, os cientistas não sabiam que o próton não se deslocava. Então eles achavam que o movimento de carga elétrica era um movimento de prótons, eram os prótons que faziam a corrente elétrica. Mas hoje em dia se sabe que quem se desloca não são prótons, e sim elétrons. São os elétrons que vão compor a corrente elétrica. Só que até hoje ficou convencionado que é próton que se desloca. Ficou convencionado que a corrente elétrica é um movimento de cargas positivas, é um movimento de prótons. Isso não altera no efeito para calcular, dimensionar uma lâmpada, dimensionar quanto de fio vai precisar numa casa, numa construção. Não tem problema, mas não é próton que se desloca, é elétron. A gente pode ver aqui, olha, no nosso esquema, que a gente tem, né, o movimento de carga elétrica. Olha a pilha que está aqui. O positivo, as cargas elétricas estão saindo pelo positivo, aí vão atravessar as lâmpadas e fazer com que a lâmpada acenda. Mas não é assim. Os prótons, aqui são prótons que estão se deslocando, porque o lado positivo que está saindo. Isso aqui está errado? Não está errado. Esse sentido é um sentido convencional da corrente elétrica. Quem se desloca são os elétrons, mas para efeito de cálculo, não está errado usar o sentido convencional, porque foi assim que fizeram durante muitos anos. Nesse nosso outro esquema, a gente tem movimento de elétrons, né? São os elétrons. Por quê? Porque o lado positivo é esse preto aqui. Aí vocês estão vendo que as cargas estão entrando. Isso aqui é o sentido real da corrente. São os elétrons que estão se deslocando aqui. Não tem nenhum problema. Para efeito de engenharia, usar o sentido real, que é esse aqui, ou o sentido convencional, que é onde o próton se desloca, não vai dar errado, não tem problema. A gente precisa saber quem é quem. Então, no nosso problema aqui, olha, não são íons do metal. A gente ainda não viu o que é um íon, mas um íon é um metal que ganhou elétrons. Ele ganha elétrons, isso é um íon. Vocês vão ver isso em química. Não é essa a resposta. Agora aqui, B, prótons. Prótons não se deslocam. Mas se ele dissesse assim, próton no sentido convencional, ele está dizendo aqui no sentido oposto ao convencional. Não. O sentido convencional é o próton se deslocando. B, elétrons. Olha, começa correto. No sentido oposto ao sentido convencional. Bem, vamos deixar essa aqui para a gente analisar mais na frente. Olha, de cara dá para a gente eliminar
a alternativa E, que diz prótons no mesmo sentido convencional da corrente. Quem se desloca, né, são os elétrons. Então, a resposta não é aqui D. Ela ficou entre C... Perdão, não. A resposta não é a alternativa E. Ficou entre C e D. E na C diz assim, elétron no sentido oposto ao sentido convencional. E na D diz elétron no mesmo sentido convencional. O sentido convencional é o sentido dos prótons. Então não pode ser essa, está errado, né? São elétrons, mas no sentido real. E o sentido real é oposto ao convencional. Então a resposta correta é a alternativa C, no sentido oposto ao sentido convencional. Qual é o oposto ao convencional? É o sentido real. Não esqueçam, quem se desloca realmente são os elétrons, né? O sentido real da corrente é elétron. No sentido oposto ao real, né, aí tem o movimento de prótons. Bem, essa era a segunda questão e na próxima a gente resolve mais uma questão. Muito obrigado e até a próxima.